Enquanto muitos conhecem a famosa expressão "nada é certo exceto a morte e impostos", acontece que a Bíblia faz, na verdade, mencionar alguns indivíduos que nunca experimentaram a morte. Muitos inicialmente pensam em Jesus como um exemplo. Uma crença central no cristianismo, de acordo com os evangelhos, é que Jesus realmente morreu antes de sua ressurreição dos mortos. No entanto, a Bíblia nos dá os nomes de 3 pessoas que nunca viram a morte. A primeira pessoa é o assunto de um dos maiores mistérios na Bíblia. Enoque, o primeiro homem na Bíblia que pode ser dito nunca ter morrido. Enoque foi um dos descendentes de Adão, não de Caim ou de Abel, mas de Adão, sendo o terceiro filho de Eva. Ele também era bisneto e fazia parte da linhagem de outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma época em que Deus ainda não havia estabelecido um limite de vida de 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6:3, muitas pessoas viviam bem além de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas, tornando-se pai aos 65 e, finalmente, viveu até a idade certa de 365 anos. Durante este período tumultuado antes da grande enchente, a maioria das pessoas não andava fielmente a Deus, seguindo por conta própria no caminho do pecado. No entanto, Enoque se destacou por andar fielmente com Deus e desenvolver um profundo relacionamento com Ele. Em Gênesis 5:22 e 24, lemos que Enoque andou com Deus e ele não existia mais porque Deus o levou. Esta passagem indica o vínculo estreito de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus escolheu levá-lo para o céu sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista de ancestrais de Jesus, em Lucas 3:37, indo até o fim de volta a Adão. Hebreus 11 também menciona Enoque em uma lista dos antigos antepassados israelitas, que são elogiados por sua grande fé, Hebreus 11:5-6. A Bíblia usa repetidamente a frase "Deus o levou" quando se refere a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica, significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente fazemos, Hebreus 11:5-6. Este exemplo é retratado em Judas 1:14-15, onde se lê: "Veja, o Senhor está vindo com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e condenar todos eles de todos os ímpios, atos que cometeram em sua impiedade e de todas as palavras desafiadoras que pecadores ímpios falaram contra ele." O legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também andou fielmente a Deus devido à sua justiça. Apenas Noé e sua família foram poupados durante a grande catástrofe do dilúvio. A vida de Enoque é um poderoso testamento à fé, obediência e veracidade que agradaram a Deus a tal ponto que ele escolheu levá-lo deste reino terrestre. Número 2. Elias, a figura mais popular na Bíblia que não morreu, foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Elias era conhecido pela ousadia em se manifestar contra os ídolos e falsos deuses que o povo de Israel havia começado a adorar. Ele também realizou muitos milagres, como trazer fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, segundo Reis 1:10-12. Elias foi usado por Deus para trazer arrependimento e reforma em Israel, que havia se desviado da fé de seus antepassados, abandonando Deus para adorar ídolos pagãos. A esposa do rei Acabe, Jezabel, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. O profeta Elias se destacou ao se posicionar contra o rei, instando-o a se arrepender e voltar para o Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e não estava disposto a seguir o conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou uma severa seca, um castigo sem chuva ou orvalho, que durou 3 anos e meio. A história de Elias não morrendo e indo direto para o céu é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. Elias foi avisado de sua partida em 2 Reis 2:3, onde se lê: "Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram até Eliseu e disseram a ele:
Você sabe que o Senhor tirará seu mestre de cima de você hoje? No dia escolhido por Deus, Elias partiu de Gilgal acompanhado por Eliseu. Chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó que estavam observando à distância. Elias pegou seu manto e, dobrando-o como um cajado, atingiu a água, fazendo com que ela se separasse. Os profetas atravessaram o rio em terra seca, caminhando ao lado de Eliseu através da divisão das águas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejava antes de Deus levá-lo embora. Eliseu expressou seu desejo por uma porção dupla do espírito de seu mestre. Elias assegurou-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse sua ascensão ao céu. Enquanto continuavam conversando, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os de maneira espetacular. Elias, diante desse extraordinário cenário, subiu para o céu em um redemoinho, conforme retratado de forma dramática em 2 Reis 2:11. Número 3. Melquisedeque. Alguns mistérios da Bíblia atraíram mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Este é amplamente considerado o maior mistério da Bíblia. Ao explorar Hebreus 6:19-2, deparamo-nos com a revelação fascinante de que Jesus Cristo, após sua ressurreição, detém a posição de sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. A tradução de Moffatt destaca ainda mais essa conexão, afirmando inequivocamente que Jesus ocupa um status equivalente ao de Melquisedeque. Melquisedeque, uma figura enigmática, desempenhou o papel de sacerdote do Deus Altíssimo, como detalhado no episódio de Gênesis 14. Durante uma guerra entre diversas cidades e estados antigos em Canaã e Mesopotâmia, o sobrinho de Abraão, Ló, e seus familiares foram capturados. Ao receber a notícia, Abraão mobilizou 318 de seus servos e perseguiu os invasores, resgatando Ló e sua família. Após o retorno bem-sucedido de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, apresentou-se para ministrar a Abraão. Em Gênesis 14:18-20 lemos: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que libertou seus inimigos em sua mão. E Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo, o dízimo de tudo. Observa-se que Melquisedeque era o rei de Salém, a cidade de Jerusalém, cujo nome significa paz. Isso confere a Melquisedeque o título de Rei da Paz. Além disso, o nome hebraico Melquisedeque significa Rei de Justiça. A mesma figura é mencionada no Salmo 110:4, falando profeticamente de Cristo. Davi declarou que o Eterno jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo é citado novamente em Hebreus 5:6-10 e Hebreus 7:3. Afirma que Melquisedeque não tinha pai nem mãe, nem registro de seus ancestrais. Ele nunca nasceu e nunca morreu, mas sua vida é como a do Filho de Deus, sacerdote para sempre. Este é o nosso entendimento da Bíblia de que ele nunca morreu. No entanto, ainda não resolve completamente o mistério. Pode Melquisedeque ser Jesus? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Argumentam que no contexto de Hebreus 7, o autor pode estar falando figurativamente, sugerindo que Melquisedeque era como Jesus ou representava Jesus. Jesus, conforme afirmado em Mateus 19:17, disse: Não há bom senão aquele que é Deus. A justiça humana diante de Deus é como trapos imundos, e ninguém pode ser justo. Portanto, o nome Melquisedeque, que significa Rei da Justiça, pode indicar que essa narrativa remonta a Hebreus 7, onde esse homem era o Rei da Paz. Salém, de onde Jerusalém era nomeada, significa paz, e Jesus é chamado de Príncipe da Paz.
Assim, ao considerar as diferentes interpretações, o ponto central é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, aquele que pagou pelos nossos pecados, intercede por nós diante de Deus e nos ama com um amor eterno.